Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Clarindo e estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra. O Senhor tem agregado muito na minha vida através da palavra do Senhor. Ele me tem dado graça, sabedoria e conhecimento das Escrituras Sagradas. E eu gostaria de compartilhar isso com você, te presentear com aquilo que Deus tem me dado. Mas antes de aprendermos um pouco da Bíblia Sagrada, vá lá no meu canal, inscreva-se no meu canal, ative o sininho das notificações e dá o like no vídeo lá. Bora aprender? Livro de Gênesis, capítulo 14. Este é o quinto vídeo da série do chamado de Deus para a vida de Abraão, ou no caso, Abrão. Lembrando que nós também somos uma espécie de Abraão. Outro sim, que nós precisamos compreender, que Deus ele tira um homem do meio de uma sociedade, este homem chama Abrão, é lógico, e a partir deste homem, Deus vai constituir uma nação. Nação essa que hoje nós conhecemos como Israel. Então Israel começou na vida de um homem chamado Abrão. Por isso essa figura patriarcal é tão relevante e tão importante na Bíblia. Conhecer a história dele é de extrema importância para as nossas vidas. Quando você lê o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, Paulo vai dizer assim, lógico que Paulo está inspirado pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer o seguinte: se alguém está em Cristo, é herdeiro de Abraão segundo as promessas. Ou seja, quando você creu em Cristo Jesus, o recebeu como Senhor e Salvador da tua vida, a Bíblia diz que você automaticamente entrou para a descendência de Abraão e você se tornou herdeiro das promessas dele. Então, cada promessa que Abraão viveu, elas precisam se cumprir na tua vida para que a palavra de Deus se cumpra. Lembrando que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que retroceda naquilo que ele disse. Pois bem, vamos ao capítulo 14 do livro de Gênesis. Aqui é um divisor de águas. O capítulo 14 é um divisor de águas na vida deste homem chamado Abrão, do patriarca chamado Abrão. Lembrando que Deus chama Abrão e disse: te darei filhos, e através da tua vida uma grande descendência. Porém, Abrão tem um pequeno problema. Já é velho, a sua esposa já é velha, e a Bíblia disse que eles tinham cessado os costumes, ou seja, de forma natural, não teria condições alguma de nascer um filho deste casal. Pois bem, no capítulo 14 vai aparecer algumas figuras que vai marcar a história de Abraão e vai marcar também a nossa história. O capítulo 14 tem uma definição extraordinária e ele começa dizendo o seguinte, que há 12 anos havia se passado e o rei de Sodoma, chamado Bera, estava sendo subjugado por um outro rei chamado Quedorlaomer. Pois bem, estava tudo tranquilo. De repente, o rei de Sodoma, ele vai se aliar com outros 4 reinos e vai fazer uma guerra. Eles vão se rebelar contra Quedorlaomer. E Quedorlaomer, por sua vez, faz uma aliança com mais 3 reinados. Então vai se dar uma guerra de 9 reinos, aonde 5 reinos vai enfrentar 4, ou 4 reinos vai combater contra 5 reinos. Pois bem, aqui eu quero trazer um parênteses, uma aplicação pessoal para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. O que aconteceu aqui? Há 12 anos estava tudo em paz, mas com a chegada de Ló em Sodoma, Ló ele vai, da mesma forma que Ló se rebelou contra Abrão, Ló ele vai inspirar o rei de Sodoma a se rebelar contra Quedorlaomer e vai gerar essa guerra. Qual a aplicação pessoal? Nós precisamos manter os rebeldes longe da nossa vida. Você precisa manter os rebeldes longe da tua vida. Amá-los é uma coisa, mas precisamos mantê-los longe da nossa vida, porque os rebeldes trazem consigo rebeldia. Um rebelde numa empresa faz os funcionários se rebelar contra o patrão. Um rebelde na igreja faz com que a igreja possa se rebelar contra o líder dela. Essa é a aplicação pessoal. Continuamos. Pois bem, a guerra vai acontecer. Os 4 reis, que é dirigido por Quedorlaomer, vai vencer a guerra.
então os 5 reinos perdem. E, por sua vez, que era lícito naquela época, os 4 reinos traz consigo agora toda a riqueza dos 5 reinos, todo o despojo de guerra, isso é lícito. E também vão levar Ló, que é sobrinho de Abraão, e as propriedades, os bens de Ló. A notícia vai chegar até os ouvidos de Abraão, que por sua vez vai tomar uma decisão inusitada, diferenciada. Ele vai pegar 318 homens, servos, nascidos em sua casa, ou seja, escravos que nasceu na casa dele, e com esses 318 homens, ele vai suscitar, levantar uma guerra contra aqueles 4 reis que venceram 5. E o interessante é que Abrão vai ganhar essa guerra. E ganhando Abrão essa guerra, Abrão agora pega toda aquela riqueza, todo aquele despojo e vem voltando para sua casa, trazendo consigo o seu sobrinho Ló e os bens de Ló. E aqui começa o divisor de águas. Aqui começa aquilo que Deus vai fazer de forma extraordinária. Porque no versículo 18 vai aparecer 3 situações pela primeira vez na Bíblia Sagrada. Primeira questão que vai aparecer no versículo 18, vai aparecer um sacerdote. Segundo item, segundo detalhe que aparece também agora no capítulo 14, no versículo 18 em diante. Deus será definido como Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E a terceira observação que você precisa fazer neste capítulo, no versículo 20, que vai aparecer a palavra dízimos pela primeira vez. Então nós vamos ter uma correlação, sacerdote do Deus Altíssimo, definição de quem Deus é, o possuidor dos céus e da terra, e a palavra dízimo. Lembrando que nós estamos falando da história do patriarca Abraão. Então qual a aplicação e a definição que nós temos aqui? Abraão, que no caso aqui ainda é Abrão, ele é escolhido de Deus para um grande propósito. Todo homem, toda pessoa, todo filho de Deus que é escolhido de Deus para um grande propósito. Deus vai lhe preparar um sacerdote para cuidar da sua vida. Então, se você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, você tem um chamado, um propósito. Observe, Deus tem um sacerdote preparado para a tua vida. E esse sacerdote, ele tem uma incumbência da parte de Deus para a tua vida, dar vinho e pão. E nós não estamos falando do vinho alcoólico que embriaga, pois Paulo disse, não embriagueis com o vinho que causa contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nós falamos da ceia, nós falamos de um alimento espiritual e de uma bebida espiritual. A função de um sacerdote na vida de um filho de Deus, de um homem ou de uma mulher, que tem um chamado, que tem um propósito, a função do sacerdote é saciar-lhe com bebida espiritual e com um alimento espiritual, fortalecer esta pessoa. Lembrando que você vai observar que Abrão está vindo de uma guerra. Por mais que ele ganhou, ele está cansado, ele está desgastado, ele está esgotado. Então o sacerdote aparece na hora adequada para fortalecê-lo, alimentando com pão e saciando a sua sede com vinho. Esta é a primeira vez que aparece esses detalhes na Bíblia Sagrada. A primeira vez que aparece um sacerdote do Deus Altíssimo. A primeira vez que aparece a definição que Deus, o Altíssimo, é o possuidor dos céus e da terra. E eu gostaria de ler com você agora Gênesis, capítulo 14, versículo 18 em diante, aonde assim diz a palavra do Senhor. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Versículo 20, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e lhe deu o dízimo de todo. Melquisedeque reconhece que Abrão só obteve aquela vitória porque foi-lhe favorecido por Deus. Ou seja, Melquisedeque compreendeu que Abrão era um homem escolhido de Deus. Por isso ele se apresentou a Abrão trazendo pão e vinho. E este ato de trazer pão e vinho também era um ato que se apresentava aos reis daquela época. Quando um rei ganhava uma guerra, alguém vinha e trazia
né? Os aliados vinham e traziam pão e vinho em sinal de aliança, dizendo: eu tenho aliança, reconhecendo aquela vitória. O que Melquisedeque está fazendo aqui é reconhecendo diante dos homens que Abraão teve uma vitória. Porém, Melquisedeque está dizendo: a vitória foi dada por Deus. E aqui começa uma nova trajetória da vida de Abraão. E essa nova trajetória eu vou falar com você no próximo vídeo. Então, me aguarde no próximo vídeo. Mas antes de encerrarmos esse vídeo, eu quero te abençoar em nome de Jesus, declarando e profetizando que Deus tem um sacerdote para a tua vida, que Deus tem um sacerdote para cuidar da tua vida, do teu chamado, do teu ministério e de tudo aquilo que Deus confiou a você. Que você possa receber no teu coração esta palavra e que você possa receber no teu coração o sacerdote que Deus preparou para a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.